Até hoje você fez as manutenções de maneira corretiva na tua bicicleta, mas aí alguma coisa te picou e você quer começar a fazer as manutenções preventivas. Hoje eu quero te mostrar que com pouquíssimas ferramentas, um pouquinho de bagagem e bastante procedimento você consegue fazer isso na tua casa para começar a trabalhar de maneira preventiva na tua bike. A primeira coisa que a gente tem que começar falando é que existem diferenças entre manutenções corretivas e as preventivas. Se você não sabe qual que é a diferença na prática delas, depois clica aqui. E aí o grande lance é o seguinte: quando você trabalha na prevenção, você quer muito mais do que simplesmente ficar fazendo revisões à toa, né? Você não sabe exatamente o porquê. Então o primeiro passo que você tem é entender o porquê de você fazer essas revisões. E o porquê, o pulo do gato de manutenção preventiva é você criar contato com a tua bicicleta com uma forma mais frequente e também você fazer a aquisição de dados. Essa é a base da revisão preventiva. E aí como é que a gente vai fazer então para começar a migrar a tua manutenção corretiva para preventiva no caso da road bike? O que você precisa olhar, o que você precisa verificar e quais são as intervenções que você vai precisar fazer para que sua bicicleta de estrada entre numa categoria diferente aí, num novo nível de jogo, como eu gosto de falar. A primeira coisa que você precisa saber é que a limpeza faz parte de qualquer tipo de manutenção, de qualquer começo de manutenção. Vamos supor, você tem um processo para manutenções preventivas. Aí aqui a gente tem a revisão básica, aqui a gente tem a completa, aqui a gente tem sangria de freio, no caso de mountain bike. Todas aqui, ó, o primeiro estágio de qualquer manutenção é a limpeza. Primeiro porque trabalhar com a bicicleta limpa é outra coisa, é muito mais tranquilo. Segundo que no momento que você começa a lavar a tua bicicleta, teu olho começa a varrer a bicicleta inteira. Já que você está esfregando aqui, você está olhando aqui. Quando você estiver esfregando aqui, você vai estar olhando aqui. E o que isso quer dizer? Conforme você observa a tua bicicleta, mais familiarizado com ela você tá. Então você começa a prever algumas coisas, você consegue anteceder algumas coisas. Ah, cheguei aqui na hora de fazer a limpeza aqui do meu câmbio traseiro, olhei que o cabo tá meio estragadinho, mas pô, as trocas estão legais. Pô, mas tá começando a esfiapar o cabo aqui atrás. E o que isso vai traduzir? Em algum momento, pelas marchas estarem boas e tudo mais, você vai continuar pedalando, mas em algum momento esse cabo vai estourar e largar você na mão, tá? Então criar proximidade, criar intimidade com a bicicleta é um ponto muito importante. Vocês precisam começar a não ser mais desconhecidos um para o outro. E aí, então, depois que você fez a sua limpeza, tem duas coisas que são extremamente importantes. Quais são as suas impressões com a bicicleta? O que ela vem apresentando? Tem algum barulho? Tem uma dificuldade de frenagem? Tem uma dificuldade de troca de marcha numa condição específica? Ah, eu estou achando que a roda está presa, meu pé de vela está estalando, meu selim está estalando, meu guidão está meio torto, eu gostaria de dar uma melhorada nisso. Então, toda a bagagem que você tem em relação à tua bike faz muito sentido, porque é isso que você está sentindo. Na hora que você trouxer para dentro da sua casa, com o intuito de fazer manutenção, você já tem uma base para começar. E aí a segunda parte que você precisa ter noção aí é que você precisa fazer uma checagem rápida na tua bicicleta. Você precisa dar um jeito para aferir alguns pontos que são importantes, tá? E aí eu tenho um método para fazer isso, você pode mudar a ordem, mas você tem que bater em todos esses aspectos, tá? Primeira coisa que a gente vai checar é folga de rodas, tá? Folga para ver se tem folga e folga para ver se está apertada demais, tá? No caso dessa bicicleta aqui, ela usa cone e esferas no sistema de cubo. É um cubo Tiagra, eu acho que é um 4700, 4600, é um pouquinho mais antigo, tá? E então a gente precisa começar fazendo a verificação aqui do cubo de roda. Tá tudo legal? Beleza. O que eu vou fazer? Vou verificar o meu movimento central. Como é que tá esse meu pé de vela, meu movimento central? Como é que ele está comunicando? Tá muito preso? Tem folga? Tô apresentando algum tipo de barulho? Tá, depois disso a gente vem aqui para a caixa de direção. E aí a gente vai verificar se ela tem folga ou se ela está apertada demais, como é o caso dessa daqui, ó. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa checar esses 4 pontos, são os 4 pontos móveis da bicicleta, né? Aqui gira e aqui deveria girar também, tá certo? Então tem que tomar cuidado com esses pontos, esses são os mais importantes. Por que eles são os mais importantes? Primeiro, estão escondidos aqui dentro, então você precisa
abrir para verificar e mais do que isso, você precisa criar uma sensibilidade para não precisar abrir para entender como é que tá. Depois você tem esses pontos que giram pra caramba. Esse ponto traseiro do cubo traseiro, quem já se aventurou a abrir cubo já sabe a diferença. Às vezes você abre aqui, a graxa já foi para o espaço e aqui a graxa está bacana. Por quê? Porque aqui primeiro ganha temperatura, recebe mais esforço, porque quem traciona é a roda traseira, e mais da metade do peso do ciclista está concentrado aqui na parte de trás. Então é muito importante que você verifique esses 4 pontos rotativos da tua bicicleta, principalmente de uma road bike, tá? E aí, principalmente por mais 2 motivos também. Sempre tem 2 ou 3 motivos, mas é importante eu te dar uma razão para que você entenda a necessidade disso. A road bike, ela aparentemente, visualmente, sofre um pouco menos do que a mountain bike. Mas eu vou falar para você que é só visualmente, é só aparentemente. Na prática, essas rodas giram muito mais vezes durante o teu pedal, porque a velocidade é mais alta. Na prática, essas rodas aqui recebem muito mais impacto, porque não tem pneu para amortecer. E a pressão do pneu aqui dentro é 100 PSI, 120 PSI. Então, aparentemente, está tudo bem com a bike, mas você gira esses movimentos muito mais vezes. A única coisa que não sofre tanto é a caixa de direção, uma vez que os percursos de road bike são mais retos e, quando tem as curvas, você usa muito mais ela deitada do que o guidão virado. Só que aí tem um outro problema que vai agravar também. Olha a roda aqui, ó, a sujeira onde vem parar, ó, na parte de baixo da caixa de direção. Então, é muito importante que você entenda que a road bike ela não tem muita diferença da mountain bike para uma revisão, tá? Sem falar quem treina no rolo. Quem treina no rolo, esse pedaço aqui, ó, fica lotado de suor, tá bom? Vamos trazer para a realidade, então, a road bike na hora da manutenção preventiva. Recapitulando o que a gente fez até agora, limpeza com cuidado, com capricho. Se você não sabe limpar a tua bicicleta, não sabe fazer uma limpeza bacana, uma lavagem bacana, tem vídeo aqui no canal, um passo a passo, um tutorial, você dá play e vai fazer junto comigo. Tem quase 1 hora de vídeo te ensinando a fazer, tá? Então é legal você assistir e fazendo ao mesmo tempo, beleza? Depois clica aqui em cima. Então limpeza concluída, e aí agora a gente fez a checagem rápida e aí a checagem já vai me trazer alguns pontos. Eu vou fazer com vocês aqui agora e explicar como é que eu faço. Cubo traseiro, eu quero verificar se ele não tem folga e se ele não está apertado demais. Eu vou chegar aqui perto do meu aro e vou fazer um movimento para cá e para cá no meu aro, ó, não no pneu. Perceba que eu uso as 2 mãos para ter 2 sensibilidades. Eu não tenho folga. Quer dizer que tá beleza? Quer dizer que eu posso pegar um outro ponto a 90 graus aqui, ó, e verificar. Ah, e se eu quiser pegar mais 90, quanto mais verificado tiver, melhor, tá? Aqui eu não tenho folga. Pô, mas e o grau de liberdade da minha roda? O lance é girar ela devagar, ó. Ela não freia à toa. Tá vendo? Agora ela tem um pouco mais de peso lá embaixo, o suficiente para poder continuar girando. Então essa minha roda tá legal. Mesmo quando ela volta, ela travou por conta do sistema de transmissão. Então eu tenho um grau de liberdade bacana. Na dianteira eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de testar aqui fora, ó, que o guidão vai me atrapalhar, eu vou testar aqui na região do freio. Vou lá. Verifico, não tenho folga, então vou verificar a mais 90 graus. Também não tenho folga. E aí eu posso, se sua mão couber aqui atrás, ó, é mais legal ainda de você verificar porque não tem um freio para te atrapalhar. Folga eu não tenho. Será que está preso demais? Vamos ver. Ó, tranquilaço, tá? Esse para mim é o ponto ótimo de qualquer road bike. Se tivesse preso, se tivesse folga, desmonta a bicicleta daqui, não precisa tirar cassete, não precisa nada além da blocagem. Prende ela numa morsa, um lado dela numa morsa. No caso desse cubo, chave de cone 14 e chave 17. Eu vou abrir e aí eu vou criar uma referência. Minha roda está aqui, ó, na hora que estiver na morsa. Eu coloco minha chave de cone e encosto ela até travar. Na hora que travar, eu vou abrir 1/4 de volta. Aí eu vou lá e testo o grau de liberdade. Ficou bacana? Show. Ah, ficou preso demais. Então, peraí, eu vou abrir mais 1/4? Não, 1/4 é muita coisa, então eu vou abrir 1/8 de volta. Ou então, se for assim, abriu 1/4 de volta, deu folga. O que você faz? 1/8. Sempre com referência.
Toda vez que você cria referência, você consegue trabalhar de uma forma melhor e criar um ótimo. E aí uma coisa importante, cada um vai ter um tipo de escala, você vai começar a ter alguma escala, né? E no começo ela pode ser meio grande, né? Do tipo assim, entre estar apertado e estar solto tem uma diferença enorme. Conforme você vai fazendo essas manutenções, você vai diminuindo essa escala e você vai afinando cada vez mais a bicicleta. Então, uma importância da manutenção preventiva e de você fazer essas revisões, esses contatos básicos com a bicicleta, é que você vai afinando a tua capacidade de entender qual que é o ponto ótimo da bicicleta. Verificados as duas rodas, a gente parte para o movimento central. Quero fazer o teste do meu movimento central? Coloco aqui. Verifico folga nesse sentido e nesse sentido. E aí eu coloco em 90 graus aqui, verifico folga nesse sentido e nesse sentido. Tá. E agora, por último, a nossa caixa de direção travada. Eu vou soltar o parafuso aqui desse lado. Soltar o parafuso da mesa desse lado aqui. Beleza. E aí aqui em cima, um Allen 5 milímetros, é o meu eliminador de folga. O que eu vou fazer? Eu vou soltar bastante ele. Eu quero que ele gere folga, porque o meu movimento estava totalmente travado. E aí uma forma de você testar se há folga é você frear a tua bicicleta aqui e movimentar a tua roda para frente e para trás. Ó, ele encostou, ele começou a oferecer resistência. Eu vou voltar um quarto de volta. Um quarto de volta normalmente é muita coisa. Beleza, ó. Verifico, continuo com a folga, então eu vou apertar um oitavinho de volta. Ainda tenho folga, mais um oitavo a gente volta para a posição inicial. Folga sumiu. E aí eu tenho o grau de liberdade aqui, ó. Perfeito. Se você quiser fazer esse teste e o ajuste com ela no chão, também dá, tá? Então aí você freia e usa a própria bicicleta no chão para balançar ela para frente e para trás. A partir do momento que você zerou a folga aqui, você vai lá, encosta aqui, tudo belezinha, trava esses dois parafusos Allen, que no caso dessa bike são 4 milímetros, e já era. Uma coisa legal é você entender que assim, da mesma forma que tinha aquela escala de afinação que você vai criar e vai cada vez estreitando ela para melhorar, aqui tem uma escala de aperto também. Você pode estar nesse extremo ou nesse extremo. Esse extremo aqui, ele mostra para você que você pode apertar o mínimo suficiente para a folga sumir, que é normalmente onde eu estou querendo. Por quê? Porque eu quero o maior grau de liberdade possível. E aí eu posso começar desse lado, que é o máximo apertado para girar o mínimo suficiente. Que aí eu não vejo vantagem, entendeu? Tem essa faixa aqui. Você precisa escolher onde você prefere trabalhar. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, o mínimo apertado para gerar o máximo de rendimento no meu pedal. Seja na roda, seja no movimento central, ou seja no meu guidão. Para finalizar essa etapa de ajuste, bike no chão, centraliza o guidão, trava os 4 milímetros. Se a tua mesa tiver alguma indicação aqui, você segue a indicação de torque. Se não, 6 newtons em cada parafusinho desses de maneira alternada, igual no pé de vela. E aqui eu quero falar então a respeito de pontos que são extremamente importantes para você verificar numa road bike. A primeira coisa são os cubos. São coisas caras, se as rodas forem legais, elas vão ter um custo alto, então é melhor que você trabalhe de maneira preventiva e com mais atenção. Tá, que mais? Freios, muito importante. Você quer verificar freio da tua road bike, mas ele está ajustado? Pelo menos verifica se o teu cabo está apertado o suficiente. E outra coisa, pegou esse parafuso, vou apertar tudo que dá, porque é segurança, você vai começar a quebrar o cabo de aço, ele vai esfarelar e aí sua segurança vai embora. Todas essas peças, elas levam um torque de 6 Nm. Quer dizer que numa barra de 1 metro ele está aplicando 600 gramas de torque, tá? Então, aqui é só encostar, não é torque alto, beleza? Um outro ponto mega importante é o que você usa aí, é pedal ou é pedal clip? Isso daqui tem que estar muito bem apertado. E outra, muito bem apertado, não quer dizer que você vai exagerar no torque, mais uma vez. Aqui vão 35 newtons, 25 newtons, dependendo do pé de vela que você usa. Eu costumo aplicar 30, porque fica no meio de todo mundo aí. Se você tiver o torquímetro e o teu pedal tiver a Allen aqui atrás, você consegue usar o torquímetro numa boa. Ou então se você tiver aqueles adaptadores que eles entram aqui, você engata o torquímetro no bit adaptador e fizer também o torque, beleza. Se você não tem,
uma chave de pedal resolve muito bem. Qual que é o torque do pedal? Você encosta, na hora que ele oferecer resistência, 1/4 de volta. Aqui é a mesma coisa, vai bater em cima dos 30 newtons. É muito importante que teu pedal esteja travadinho, bonitinho, porque é o seguinte, se você tiver de sapatilha, são 3 pontos de apoio. Se o teu pedal sair do teu pé de vela, como é que você se desvencilha desses 3 pontos aqui? Ó? Você vai se machucar na hora que acontecer uma parada dessa. Mais do que isso, é muito melhor você prever essas coisas e antever para não acontecer, tá certo? Do que você danificar uma rosca de um pé de vela caro desse aqui, tá bom? Por último, mas não menos importante, na Speed é muito mais difícil de você perder ajuste de transmissão. Isso porque o comprimento do câmbio é menor, as trocas são mais próximas no cassete, embora aqui seja longo, no cassete é mais próximo, então o câmbio sofre menos abrindo e fechando. E também a construção deles é um pouquinho mais parruda, vou chamar de parruda. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai proceder? A gente vai observar se ela está com algum tipo de dificuldade para subir marcha ou para descer marcha. No cassete, eu não estou nem aí aqui para frente por enquanto, eu começo na traseira. Se ele tem uma dificuldade para subir marcha, muito provavelmente eu vou precisar esticar meu cabo. Se eu tenho dificuldade para descer marcha, muito provavelmente eu vou precisar soltar meu cabo. Porque muito provavelmente que você precisa garantir antes que o cabo esteja bom, que o conduíte esteja bom, que a gancheira está perfeitamente alinhada. Inclusive tem um vídeo falando só sobre gancheira aqui, para daí você partir para os ajustes finos que eu chamo de tuning, né? Beleza? Então, para eu fazer um teste aqui na minha bicicleta, descendo todas as marchas uma a uma, não vejo problema. Ah, tá pegando aqui na frente. Não estou me importando porque eu estou olhando lá atrás primeiro. E outra, aqui é por conta do meu meio toque. Eu dei o meu meio toque, que na Speed tem, sumiu. Vou voltar aqui e fazer barulho mesmo. Subi mais uma, ó. Deu uma dificuldadezinha para subir. Então eu posso dar um cliquezinho para subir aqui. Vamos fazer um teste. Um cliquezinho. Resolveu o meu problema. Na traseira estava ajustado, mas você viu que minha bike estava muito bem ajustada, né? Sempre cuido para que ela sempre fique assim. Mas sempre tem um pouquinho, um pelinho para você tirar mais. Lembra daquela barra de afinação? A minha barra de afinação já está curtinha. Conforme você vai praticando a sua, você vai estreitando a sua, deixando cada vez mais perto do ponto ótimo. Na frente eu vou testar em 2 condições. Com o COG maior, subi sem problema, desci sem problema. Subi sem problema. Agora eu vou descer para o cogzinho. E o que vai acontecer? Enroscar. Por quê? Falta o meu meio toque aqui. Beleza, agora eu quero descer e subir. Perfeito. Vou descer, meio toque, sumiu o barulho. Meu grupo de transmissão está extremamente ajustado. E aí então eu fiz o meu ajuste de roda se foi necessário, o meu ajuste de pé de vela se foi necessário, o meu ajuste de caixa de direção para promover esse movimento aqui, ó, bacaninha. Eu já fiz uma limpeza prévia na minha bicicleta, já cuidei da relação, ela está super limpinha, inclusive ajustado, e já garanti que meus freios estão ok. Tanto com relação à altura de manete, quanto a balanceamento da ferradura, quanto a aperto desse meu parafuso do cabo. O que eu posso fazer ainda numa manutenção preventiva básica para que a bicicleta fique bacana? Aí é o pulo do gato. Aí você precisa começar a aferir algumas coisas. E aí algumas coisas que eu vou falar para você são só os consumíveis agora. Depois você vai começar a aferir algumas outras coisas, tá? Beleza. O que é consumível aqui na minha bicicleta? Pneu, sapata de freio e corrente. Primeira coisa que eu vou fazer, medição de corrente. Essa corrente aqui, ela tinha que ter um desgaste de até 0,75 por se tratar de um grupo 210. Eu meço aqui, está no fundo da escala e ela tem folga ainda. Então essa relação aqui, eu já estava ciente, ela já morreu faz um bom tempo. Daqui para frente, para resolver esse problema de transmissão, só uma troca casada de corrente, cassete e o parzinho de coroa. Beleza. Mas eu preciso ter essa informação anotada. Então eu tenho mais de um na minha escala aqui do medidor de corrente. Ou seja, eu vou me programar para uma troca daqui a pouco, né? Capitalizo, faço a troca e beleza.
E aí, a partir do momento que eu fiz a minha troca, o que eu vou fazer? A cada 200 km eu vou lá e vou medir o desgaste da corrente para trocar ela com até 0,75. Além de tudo, se eu tenho esses dados anotados, eu consigo começar a prever quando que vai acontecer esse momento de troca. E aí eu consigo barganhar por um preço menor numa corrente, esperar para trazer uma corrente de um lugar que seja mais barato, ou qualquer coisa desse tipo. Mas lembra sempre, esquece essas coisas de comprar da China, de comprar pela metade do preço, não tem muita mágica, né? Compra um produto original. Além de você garantir que você está comprando um produto que seja realmente original, você faz o dinheiro rodar dentro do país que você mora, beleza? Eu sei que existe um monte de questão política e tudo mais, mas eu não estou aqui para discutir isso. Legal, a altura do pneu, como é que a gente vai verificar? Essa bike aqui tem dois tipos de pneu. Ela tem um pneuzinho mais top aqui na frente e um mais básico na traseira. O traseiro eu vou verificar assim, ó, ele tem sempre uma união. Se eu olhar aqui por cima dele, ele tem uma união. E essa união, ela cria uma costura aqui no meio, né? Não é bem uma costura, é simplesmente uma união na hora da vulcanização da borracha, beleza? E aí o que acontece? Eu vou usar essa risca que tem aqui no meio para definir onde é que meu pneu está gasto, onde ele não está. Como assim? Não é só Como assim? Não é simplesmente superficial aqui? Não, não é superficial. Conforme vai gastando o pneu e ele vai perdendo as camadas, a listrinha continua lá, mesmo que mais baixinha, tá? E aí o que acontece? A partir do momento que ela sumiu, esse pneu aqui está na hora de trocar, tá? Ela some em algum momento porque é uma camada superficial. Então ela começou a sumir, você já providencia um pneu diferente. Sabe esse pneu aqui é diferente. Sabe carro de corrida que tem aqueles buraquinhos no pneu? Você olha para identificar a profundidade que ele tem, é a mesma coisa, aqui tem uns buraquinhos também, enquanto você enxerga esses buraquinhos, o pneu tá bacana. A partir do momento que sumiu, que tampou, o pneu já era, tá? Então você precisa ficar atento nessas medidas aqui também. Se você quiser ser muito preciso, você pode tentar medir. No caso da Speed é mais difícil, tá? É mais visual a inspeção, mas você precisa coletar isso para você já se preparar, para o seu cérebro já se preparar para que você precise se planejar para comprar consumíveis novos. E aqui no caso das sapatas de freio, o que você precisa fazer? Ela tem alguns sulcos aqui dentro, né? Eles servem tanto para tirar sujeira, quanto para dissipar calor, quanto como um indicativo. Esses sulcos eles podem ter no mínimo 1 milímetro. Abaixo de 1 milímetro você já passou do limite máximo. O que eu faço normalmente? Pego uma Allen e passo a Allen no meio desse sulco. Uma Allen de 1,5, por exemplo. De 1,5 tá dando na bita ali, já tá faceando a superfície da minha pastilha, da minha sapata. Comprar outra, tá? No caso dessa bike aqui, na traseira a gente tem um freio extremamente gasto, tá abaixo de 1, eu já passei a Allen aqui, e aqui na frente a gente tem um freio completamente novo, né? Ou seja, duas possibilidades. Ou aqui a gente já fez a troca em algum momento, ou a pessoa tem medo de frear com o freio da frente e usa muito o traseiro. Isso daqui é um perigo, tá? O freio é feito para usar de maneira balanceada. E quem freia de verdade, quem reduz a velocidade de verdade é o freio dianteiro, beleza? Isso é física de projeto. Show! Estamos quase no fim. Então eu já lavei, já fiz os ajustes todos, verifiquei que a minha bicicletinha está bem bacana. E aí agora eu já anotei também quais são os dados dos meus consumíveis. Beleza. E agora? Agora você vai, faz uma lubrificação da tua corrente e sai para dar uma voltinha. Voltinha, tá? Por duas coisas. Aí você valida tudo que você fez, os ajustes estão legais, as trocas estão legais. Que a bike não recebe esforço do peso do ciclista, não recebe esforço de baixo para cima, que é segurando, né, o asfalto empurrando a bike para cima. Então tem todas essas considerações que você precisa ter. Fez tudo aqui, tá perfeito? A possibilidade de estar perfeito lá fora é quase 100%, mas não é 100%. Então você vai lá e verifica. Precisa de um tapinha no ajustinho fino? Você faz. Seja freio, seja transmissão, seja um endireitamento melhor do teu guidão, que na hora que você viu na oficina não estava muito legal, na rua você conseguiu perceber, tá? Fez isso, lubrificou a corrente bonitinho, e aí você também tome cuidado para não rodar muito com a corrente recém-lubrificada, porque quando você passa a cera aqui nesse sistema de transmissão, a cera tem a fase líquida, né, que é o meio, né, o meio de propagação dela para ela cair para dentro da corrente. Então, pode olhar, atrás de toda a embalagem pede para você passar pelo menos 1 hora antes, porque aí a água evapora e fica só a cera lá no meio. E aí, a última recomendação vai fazer revisão básica, preventiva da tua road bike
qual que é a quilometragem para você fazer isso. 400 quilômetros. Rodou 400 quilômetros, encosta e dá uma olhada nisso, tá? O mais importante é que você dê esse primeiro passo na manutenção preventiva. A partir do momento que você começa a acompanhar com mais frequência, quando você entende que você precisa criar esse laço mais estreito com a bike, né? Que você precisa captar dados, capturar dados e prever algumas coisas, você já está dando um passo maior do que 85% do pessoal. É só perguntar quem faz manutenção preventiva, beleza? Uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês, essas foram as ferramentas todas que eu usei para poder fazer essa revisão básica na road bike. Então eu tenho uma chave de pedal, um aferidor de desgaste de corrente, chave Allen 4 e 5 milímetros, uma Phillips, o eliminador de folga do meu movimento Hollowtech, uma chave 17 e uma chave de cone 14. Então, não é caro você começar a fazer isso, beleza? A gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Valeu!